Amados, gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia Sagrada no livro de João, Evangelista João, capítulo 3, verso 16. Amém? Queridos, eu quero pedir a atenção dos irmãos, porque eu tenho um recado da parte de Deus. Amém, amados? Mas para que nós possamos entender, eu já sou de poucas palavras, como Moisés. Mas para que nós possamos entender, é preciso de toda atenção. Porque eu tenho certeza que você saiu da tua casa. Aqui o Senhor tem algo contigo. A Bíblia diz bem assim, que ninguém vem a Ele se não for por Ele chamado e por Ele escolhido. E se você está aqui nesta noite, dê ouvido à voz de Deus. Porque a Bíblia também diz que conheceremos aqueles que são de Deus, porque os que são de Deus gostam de ouvir as coisas de Deus. Amém? 3,16, versículo conhecido da Bíblia Sagrada. Tem todas as placas outdoor, tem esse versículo 3,16. Amém? Hoje é um culto de transição, né, amado? Graças a Deus. Diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa palavra pereça é morra. Não morra, mas tenha a vida eterna. Porque o contrário de morrer é viver, não é isso? Então vamos ler assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Soberano Deus e eterno Senhor, Pai Todo-Poderoso, aqui está, Senhor, essas pessoas, ó Deus. Eu tenho te pedido, Senhor, e te peço mais uma vez, ó Pai, que o teu Espírito possa, Senhor, falar em cada coração aqui, e cada vida aqui possa estar atenta à tua voz, porque nesse momento, ó Deus, estamos com os ouvidos atentos à voz do Senhor. A voz é minha, Pai, mas a palavra é tua. Então usa no nome do Senhor Jesus. Te agradecemos pelos louvores aqui cantados e pelas ofertas que te ofertaram a tua casa. Assim te damos graças e honras, Senhor nosso Deus, e esteja no meio de nós, e que todos possam sentar em nome de Jesus. Queridos, se os irmãos olhar para mim, os irmãos não vão ver a hora passar. Veja bem, amados, nós estamos vivendo notícias dos últimos dias, dos últimos acontecimentos. Queridos, quando eu li esta palavra, eu tentei entender qual era o sentimento de Deus para pegar o seu Filho unigênito e entregar para ser morto em uma cruz por pessoas que não merecem, por pessoas que talvez não são dignas de tanta coisa. E eu comecei a tentar entender o que Deus estava pensando quando Ele fez esse ato de pegar o seu Filho querido, sem mancha, sem pecado, sem mágoa, sem nada, e descer aqui e entregar Ele para morrer numa cruz. Aleluia a Deus! E eu queria que os irmãos também entendessem isso. Nós estamos ouvindo os noticiários aí que diz que está aparecendo uma doença chamada a gripe do suíno. Quem nunca ouviu esse noticiário? Quem está ouvindo isso na TV? Né, Márcio? E nós vimos uma repercussão que o mundo teve aí. As fronteiras de países foram fechadas. Os homens não podiam mais transitar de um lado para o outro, porque tinha que ser examinado, e eles estavam com medo desta tal gripe que estava afetando a humanidade, e por sinal ela não tinha nenhum risco nenhum de morte, porque são poucas as pessoas que morreram, e quando morreram, foram ver, não tinha nada a ver, era a gripe mais outras enfermidades. Mas eu quero chamar a sua atenção por algumas coisas que servem para dentro de você. Eu quero chamar a tua atenção para lhe contar uma história, e eu quero que você entre comigo pelo caminho dessa história e comece imaginando. Eu gostaria que você imaginasse que em um dia comum da sua vida, você estava vendo a TV, cansado do seu trabalho, talvez não estava com vontade de fazer janta, botou um miojo, estava vendo a TV, e de repente na TV veio o noticiário, e diz bem assim: acaba de chegar notícia, que lá na África, morreram 2 pessoas por uma doença misteriosa. Amados, é uma notícia comum, e você continua vendo a sua TV, e aquilo se passou, e você não deu muita importância. Você cansado do seu trabalho vai dormir, e no meio da noite você resolve acordar e liga a TV, e você vê alguém dizendo assim: acaba de chegar a notícia que lá na África já não são mais 2 pessoas, são 1000 pessoas que estão morrendo numa doença misteriosa. Escuta isso, amado, para você entender o que Deus estava sentindo quando Ele entregou o seu Filho. Querido,
vírus. Você com seu sono continua dormindo. E no outro dia, quando você acorda já um pouco preocupado, liga a TV e entra aquela vinheta do jornal. Pram, 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 todo mundo conhece, não conhece? Do Jornal Nacional. Aí vem um repórter e diz assim: vinheta do Jornal Nacional. Acaba de chegar a notícia que na África do Sul não são mais 2, não são 1000, são 100.000 mortos. Aí você já começa a se preocupar. Peraí, já os 100.000 mortos? Eram 2 ontem. Antes de eu dormir eram 2, agora foram 1000, agora são 100.000. E aí você já não vai mais trabalhar. Porque o mundo entra em colapso. As fronteiras, e no jornal toda hora, os programas da TV já não são mais Xuxa, já não são mais aqueles programas. É só repórter falando, não são 1000, agora são 10 milhões, são 100 milhões. E aí alguém vai na TV e diz assim: isto é uma doença misteriosa, isto é uma fusão da gripe do porco, da gripe do frango, com a gripe do macaco. E aí você começa a perceber que a extinção da humanidade está chegando aí. A fronteira dos Estados Unidos já não recebe mais voo. A Alemanha, a Europa, ninguém recebe voo. E se alguém está entrando lá e já estava lá, entra por uma câmera e todo mundo já começa a se preocupar. E cientistas do mundo todo se reúnem querendo descobrir qual é a solução para esta doença. Mas veja bem, amado, enquanto eles começam a trabalhar, milhões de pessoas vão morrendo pelo mundo. E você talvez pode dizer bem assim: mas eu estou longe de tudo isso aí, porque eu estou no Brasil. E aqui a fronteira está fechada e não se ouve nenhum caso nem notícia. Os Estados Unidos também comemoram, porque lá não se ouve nenhuma morte. Mas de repente vem uma vinheta e diz: já são 10.000 pessoas mortas dentro dos Estados Unidos. E a ciência entra em colapso. Todo mundo começa a correr para um lado e para o outro. As pessoas começam a saquear as lojas, porque é isso que acontece. Eu quero que os irmãos imaginem comigo. As pessoas começam a saquear as lojas. As pessoas entram em pânico. E de repente alguém escuta: olha, lá no Nordeste já não são mais 1000, são 100 milhões de nordestinos que estão morrendo. E agora alguém, um cientista doido, chega lá na TV e diz assim: olha, não tem cura, porque ela mata imediatamente. É uma doença que está matando em grande escala e é o fim da humanidade. Os irmãos estão viajando. Entra na história, amado. É gente correndo para um lado, é gente correndo para o outro. É o desespero da humanidade. Você não sabe se o seu filho vai morrer hoje ou se vai morrer amanhã. Você sabe que é o extermínio da terra. E de repente, na TV alguém chega e diz bem assim: olha, descobrimos a cura dessa doença que está matando a humanidade. É preciso que todos vocês que ainda não estão mortos, que ainda não estão contaminados, vão até os postos de saúde, vão até as barricadas da polícia, vão até o exército que está na rua e se cadastrem, para que nós vamos tirar sangue de vocês e vamos fazer testes para ver se a gente consegue recuperar as pessoas que ainda não morreram. E você pega a sua família e você vai até uma barricada do exército. Amado, escute isso aqui. Quando você chega lá, alguém começa a cadastrar você e seus filhos.